que quererá destacar à volta deste mesmo assunto. Foi, digamos, uma celebração ao contrário de outros anos, marcada acima de tudo por um desfile militar reduzido, o que terá chamado também alguma atenção daqui a quem acompanhou. Há sim esta referência da redução da participação, quer dos indivíduos, das pessoas convidadas, quer dos meios à disposição, meios dispostos em exibição militar, e a razão é do receio de atentados, havia receios de atentados sobre essas manifestações, sobre esta comemoração. E, aliás, em determinadas regiões da Rússia não houve mesmo esta manifestação e, consequência, me parece ser uma decisão sábia, não é? Uma decisão de prudência, porque, ao fim e ao cabo, essas manifestações devem ser feitas garantindo a segurança das populações e das entidades que nelas participam. Obviamente também é uma leitura que diz que esta redução tem a ver, sobretudo da redução dos meios expostos em marcha, tem a ver com uma entendida redução dos meios à disposição que estariam, não é, naturalmente nas frentes de combate. Ora, naturalmente, há também a destacar que esta celebração, não é, de 9 de maio é uma celebração histórica para a Rússia, que evoca o heroísmo soviético na derrota do nazismo, tendo pago um preço muito alto. As estimas dizem que mais de 25 ou 27 milhões de soviéticos morreram nos confrontos militares, quer para salvaguardar a Rússia, quer para derrotar o inimigo nazista. O facto de se celebrar esta data vem naturalmente para fazer homenagem, para render homenagem aos militares soviéticos tombados. Obviamente esta decisão, sobretudo da elevação desta data, é uma consideração, é uma decisão do governo do presidente Putin. Diz-se que terá sido em 2008 que essa data passou a ser de comemoração anual, e desde então tem sido marcada por celebrações com o discurso do presidente Putin para evocar a memória dos tombados. Agora, em relação ao teor do discurso do presidente Putin, quando ele diz que está em guerra contra, ou está sendo invadida, ou está em guerra contra o Ocidente, e que o governo de Kiev vem de um golpe de Estado, bem, me parece que esse golpe de Estado é de 2014, quando as manifestações levaram à queda de um governo por ter se recusado em assinar um acordo de associação comercial com a União Europeia, mas esta referência é para indicar de onde começou esta confrontação militar. Quando o Dorivaldo disse das cifras de investimento, que é um tema que também se vai analisar, esta cifra é se contar a partir de 2022, mas o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia vem de 2014. E mesmo até recentemente a ex-chanceler alemã Angela Merkel, numa entrevista, disse que os acordos de Minsk foram assinados para dar tempo ao governo ucraniano. Enfim, há sim existem precedentes que fazem crer que havia uma construção de vários fatores que levariam à instabilidade militar naquela região, isto é, envolvendo a Ucrânia e a própria Rússia. Agora, do ponto de vista da guerra em si, bem, a guerra de agressão é uma guerra de agressão prática, isto é, do ponto de vista efetivo. Esta guerra partiu da Rússia, não foram os americanos quem invadiram a Rússia, foram os russos, ou são os russos que invadiram
à Ucrânia em função da percepção de uma ameaça à sua segurança militar. E depois, obviamente, se depois, ao longo deste ano, houve uma alteração do status quo militar, era de esperar. Aqui, um dos pensamentos, dos 10 mandamentos que Mao Tse-tung lança no seu livro vermelho, que diz que quando você não está seguro de obter a vitória, convém evitar confrontos militares. Ora, o governo russo, quando lançou essa operação militar, obviamente espera em obter esta vitória militar. Só que, eventualmente, não se esperava, é isso que se pensa, não se esperava que a Ucrânia pudesse ter toda essa assistência militar, mas se é verdade que esta confrontação parte de 2014 e que há este apoio militar desde então, era de esperar que este apoio continuasse mesmo em função de uma invasão militar russa. Agora, do ponto de vista da vitória, bem, esta vitória que a Rússia espera ter será uma vitória se efetivamente a Ucrânia não entrar para a NATO, se efetivamente as populações do leste da Ucrânia se sentirem seguras, eventualmente permanecendo dentro do território, e será uma vitória se eventualmente houver um reconhecimento internacional sobre a Crimeia, isto é, se com base nestes acordos se reconhecer que a Crimeia é um território russo. Se isto não houver, com base nos acordos a serem assinados, se não houver eventualmente o não ingresso da Ucrânia na NATO, bem, esta vitória pode ser uma vitória mutilada e até pode levar, pode constituir um leitmotiv para futuros confrontos militares entre a Rússia e a Ucrânia, eventualmente, já que se a Ucrânia será parte da União Europeia, então haver um confronto direto entre a Rússia, aí sim já poderá haver um confronto direto entre a Rússia e o bloco da NATO, ou mesmo até com os países da União Europeia. Enfim, é uma situação de cul-de-sac, é um discurso que ele fez usando termos muito claros para que a população saiba, mas também aqui uma percepção muito mais profunda, que é o retorno da política de potência, quer da parte da Rússia, quer também da parte dos Estados Unidos, isto é, os Estados Unidos de Biden, não é, estão a usar todos os meios necessários para evitar ou para atuar a doutrina da NATO, aprovada o ano passado em Madrid, que diz que a Rússia é um dos fatores de instabilidade e que a China é um competidor global. Enfim, aqui não confrontações muito mais profundas e, obviamente, um dos fatores que promove, que leva a essa confrontação é mesmo este confronto russo-ucraniano. Outro que os interesses externos estejam a falar mais alto, mas não nos parece um contrassenso toda esta situação se olharmos para a atual realidade americana. Do ponto de vista desta decisão do governo dos Estados Unidos de ceder eventualmente o apoio financeiro ao governo ucraniano para depois ele adquirir os meios que necessita, me parece ser uma decisão temporária, tendo em conta que nesta altura há receios de que, de um lado, há uma redução de estoques de armamentos até da parte dos países membros da NATO, em função mesmo deste apoio militar que vão dando à Ucrânia. E também porque se teme que haverá ainda uma demanda de armamentos para os futuros conflitos que haverá, quiçá com a Rússia ou quiçá com a China. As principais indústrias armamentistas estão engajadas em produzir os armamentos que serão necessários, até armamentos modernos que são necessários para se confrontar com os futuros, numa futura confrontação militar com os rivais geopolíticos. Isso vai permitir, obviamente, que também
os países produtores de armas possam ter, eventualmente, participar mais ativamente na aquisição do material de que a Ucrânia vai precisar para fazer face a essa sua contraofensiva. Me parece ser uma decisão pontual. De resto, é concebido que essas ajudas, mesmo se são empréstimos, depois os Estados têm a prerrogativa de perdoar as dívidas públicas, não é? Sobretudo se houver aí uma consistência de interesses ou haver aí necessidade de estabelecer acordos comerciais vantajosos ou outros elementos que podem fazer com que, mesmo se há essa dívida da parte dos países membros da OTAN, essa dívida à Ucrânia possa ser recompensada, eventualmente até com o facto de a Ucrânia entrar, passar a fazer parte dessas estruturas no futuro. De resto, como se sabe, a economia moderna é uma economia baseada em débitos públicos. Todos os países do mundo têm débitos públicos superiores a 100%, a 120%, e a Ucrânia, obviamente, não seria o primeiro país do mundo a ter esse débito para com os seus financiadores, para com os financiadores da sua luta para obter, para recuperar os territórios ocupados. De resto, também diga-se aqui que o apoio militar, o apoio financeiro dos Estados Unidos e dos países da União Europeia é um apoio substancial, elevadíssimo. Por exemplo, se virmos os dados da Statista, o apoio monta aos mais de 70 mil milhões de dólares, excluindo aqui os apoios dos países membros da União Europeia. Em relação à eventualidade deste apoio reduzir da parte dos Estados Unidos em função das eleições, este dado é meramente hipotético, porque também há posições muito contrárias, até mesmo no seio do Partido Republicano. Há sinais de que alguns líderes republicanos estão a favor deste envolvimento, deste apoio dos Estados Unidos a essa resistência ucraniana, e não se sabe se, mesmo se os republicanos ganharem, este apoio poderá ou não ser renunciado, sabendo que para os Estados Unidos o que contam quando a questão é política externa são os interesses nacionais. E aqui podemos fazer o exemplo, por exemplo, passo o pleonasmo da guerra comercial com a China, iniciada pela administração Trump, mas que ainda continua mesmo durante a administração Biden. Ou podemos citar o outro exemplo de Cuba, que viemos analisando aqui a semana passada, porque se o presidente Obama deu primeiros passos para a normalização das relações com Cuba, o presidente Trump renunciou a isso e o presidente Biden não recuou. Enfim, quando a questão é política externa, os Estados Unidos são muito unidos, deixam suas quesilhas internas e apostam para a prossecução dos interesses geopolíticos. E em relação à Rússia, que foi considerada como um Estado que desestabiliza a segurança do bloco ocidental, também pode haver aí posições muito comuns, quer entre os democráticos, quer entre os republicanos. Enfim, não há um dado certo de que haja essa redução, mesmo durante a próxima administração, que seja republicana, a comandar os Estados Unidos. Mudar de tema, mas é um assunto que seguramente... A Ucrânia, a União Europeia está muito acelerado, se comparado com os dos outros países. Por exemplo, a Turquia solicitou adesão à União Europeia em 2005, se não antes, e até agora o processo não tem registrado progressos. O pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia foi formulado 4 dias após o início da operação militar especial, isto é, a 28 de fevereiro de 2022. Em junho, a União Europeia garantiu-lhe estatuto de Estado candidato à União Europeia, e em fevereiro deste ano o Conselho Europeu
registrou com alguma satisfação a evolução nos processos ou nos requisitos indispensáveis para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Naturalmente, a não adesão imediata, como o presidente Zelensky espera, é devida a questões muito práticas ou das consequências que poderiam advir desses elementos práticos, isto é, do ponto de vista do artigo 42 do Tratado sobre a União Europeia. Ele diz que, em caso de um ataque a um Estado-membro da União Europeia, a União Europeia vem em socorro desse Estado atacado, ou seja, existe o princípio da solidariedade coletiva, ou seja, da aliança coletiva para a defesa de um Estado-membro da União Europeia. Ora, se a Ucrânia, nesta altura de conflito, entrasse para a União Europeia e a Rússia continuasse a atacá-la, implicaria esta entrada da União Europeia no conflito militar com a própria Rússia. Então, o que se pensa é que, tão logo este conflito termine, a Ucrânia possa entrar para a União Europeia, porque até já tem também passos muito alargados, até do ponto de vista da associação. Isto existe o acordo de associação com a União Europeia, assinado em 2017, e depois, como vimos agora com os acordos de cereais, até mesmo não sendo Estado-membro da União Europeia, beneficiou, não é, da isenção de pagamento de taxas aduaneiras através da passagem dos cereais em Estados-membros da União Europeia. Enfim, há aqui passos positivos, mas o que se espera é que este conflito termine e depois, eventualmente, ver essa adesão concretizada. E até com passos muito mais acelerados do que, como disse, a Turquia ou até outros países dos Balcãs, como a própria Sérvia ou a Macedônia do Norte, ou Montenegro, que também, a Albânia, que já fizeram pedidos de adesão há muito mais tempo e nem com isso tem tido um tratamento acelerado para este ingresso. Enfim, penso ser mais uma questão prática e das consequências que poderiam advir daí, que impede que a Ucrânia possa aderir à União Europeia. E depois, obviamente, mesmo que este conflito termine, nada é assegurado que possa, este é o paradoxo, nada é assegurado que ele possa ser admitido sem reservas, porque a admissão implicaria a aceitação unânime dos 27 Estados-membros e, olhando para as reticências que existem neste conflito da parte de alguns Estados, não se pode excluir que alguns deles também ponham reticências na eventualidade de adesão da Ucrânia à União Europeia, mesmo no pós-conflito com a Rússia. Certo. A China ameaça retalhar eventuais sanções europeias a empresas chinesas, também sanções sejam contornadas. Bem, existe uma preocupação do bloco ocidental sobre a evasão das sanções impostas à Rússia da parte de terceiros Estados. Isto também esteve assente na última reunião dos ministros de Relações Exteriores do G7, realizada no Japão, onde diziam que iriam sancionar os países que ajudassem a Rússia a invadir ou a ultrapassar ou a evitar as sanções. Só que, como disse o colega Wellington, não é? Aqui há, digamos assim, que ter em conta posições muito claras. Os interesses que a União Europeia defende neste conflito com a Ucrânia não são os mesmos interesses que defendem o resto dos países da comunidade internacional, sempre que a comunidade internacional seja além dos países do bloco ocidental. E isso viu-se mesmo até durante as votações das 4 resoluções nas Nações Unidas, onde houve Estados que apoiaram, houve Estados que se abstiveram, mesmo em função da mesma matéria que é a invasão à Ucrânia. Enfim, aqui
existe uma espécie de paternalismo, mas também este paternalismo é assente no domínio que o bloco ocidental tem das ferramentas que permitem o comércio internacional, não é? Desde os SWIFTs, do know-how e tantos outros fatores, e querem fazer leva sobre isto para evitar que os outros Estados possam ajudar, entre aspas, a Rússia a invadir das sanções que lhe forem impostas. Mas aqui há que ter em conta também que a China não é uma China de 1949, essa China é a China de 2023, é uma potência, tem interesses nacionais muito próprios e o representante ou porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros já disse que, em caso de sanções, a China iria reagir. E o receio é mesmo este, que se houver a reação da parte da China, isso leve a que se passe de contra-sanções, eventualmente, a guerras fiscais ou a guerras dos impostos, até chegar à guerra comercial, onde, mais uma vez, quem estaria beneficiado seriam os Estados Unidos, porque, como sabe, os Estados Unidos estão na guerra comercial com a China, mas a China não está, não está em guerra comercial com a União Europeia. Enfim, esperemos que esta visita do ministro chinês dos negócios estrangeiros a Bruxelas, a Berlim e também a Paris possa desencorajar os países da União Europeia a imporem sanções à China ou às empresas chinesas que, eventualmente, e de forma legítima, porque estamos numa economia de mercado, estão a fazer ou estarão a fazer relações comerciais, habituais ou não, com a Rússia ou com qualquer outro Estado do mundo. Enfim, amanhã parece que haverá esta reunião na União Europeia, em Bruxelas, para se discutir sobre esta possibilidade de sanções contra essas empresas, mas creio que haverá uma posição equilibrada, porque seria um outro estresse econômico às populações europeias, que grande parte consomem produtos manufaturados na China. Uma sanção econômica e uma contra-sanção da parte da China poderia levar ao custo dos produtos consumidos e criar mais dificuldades às populações do mercado comum europeu.